Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidade Aberta, hoje recebendo uma convidada muito especial por uma data que todos adoram sem exceção, porque quem não tem uma mãe, né? Estamos aqui com a doutora Maderley Vaccari Rockenbach, um nome que já é uma grife na cidade, 25 anos de trabalho aqui, né? Dispensa apresentação, mas obrigado, Maderley, por a sua presença, que ilustra muito o nosso programa para essa data tão especial. Obrigada, TV Cidade, pela oportunidade e pelo convite. Me sinto lisonjeada, porque vir falar um pouquinho de maternidade nesse período do Dia das Mães me deixa extremamente lisonjeada. Bem como, nesse período, durante este ano, eu estou comemorando 25 anos de trabalho aqui na cidade. Eu tenho 27 anos de formada e há 25 estou aqui. Então, foram duas datas que se somaram. Te agradeço muito pela oportunidade e pelo convite por estar aqui com vocês nessa data. Muito bem. Quem é a Maderley Vaccari Rockenbach? Caxiense? Eu sou caxiense, eu nasci em Caxias. Mas está mais farroupilha agora. Já estou mais farroupilha, sim. Mas eu nasci em Caxias, fiz meus estudos inicialmente em Caxias, eu curso a Universidade de Caxias do Sul, na graduação em Medicina. A posteriori eu vou para Porto Alegre, dou continuidade aos meus estudos, então eu frequento a Pontifícia Universidade Católica, a nossa querida PUC. Sim. Lá eu faço toda a minha formação em ginecologia e obstetrícia. Aí, posteriormente, eu concluo meus estudos, retorno, me caso e venho morar em Farroupilha. Mas passou, depois de Farroupilha, que foi para Caxias, no Hospital Geral? Bom, inicialmente assim, então eu começo trabalhando aqui, aí depois quando eles abrem o Hospital Geral, quando começa a parte de obstetrícia, eu entrei no começo e durante 15 anos eu trabalhei lá. Bom eu estágio, fui preceptora do serviço de obstetrícia, então vários dos médicos mais jovens, eu tive a oportunidade eu era preceptora no centro obstétrico. Inclusive alguns que hoje trabalham aqui. Sim, a Dani, a Daniela. Legal. Né? E, posteriormente, sempre trabalhei desde o começo aqui no nosso Hospital São Carlos. Aí, depois, na minha gestação, eu tive que ficar afastada, então paro de fazer o plantão aqui. E aí, anos depois, quando a gente reabre a maternidade, que já devem ser quase 10 anos, nós éramos uma turma que trabalhávamos todos no centro obstétrico. Né? Parceria total. Parceria total. A doutora tem especialidade em gineco e obstetrícia. Sim, a formação em ginecologia e obstetrícia. A ginecologia é aquela ala que cuida da mulher durante todo o seu período, com exceção da gestação. Então, ali tu cuida desde a adolescente, da mulher adulta e da mulher da perimenopausa. Já a obstetrícia vai cuidar da mulher naquele período durante a gestação. Porque é um período tão complexo onde tu tem que fazer uma formação à parte para cuidar dessa fase da vida da mulher. Muito bem. Doutora, a mulher, há tempos atrás, porque eu sou do tempo antigo, né? Ela tinha um pouco de restrição para ir no ginecologista, principalmente, né? E por isso que as mulheres começaram a fazer muito sucesso na profissão, né? Hoje tem a restrição ou não tem mais restrição nenhuma? Não, eu acho que hoje, assim, hoje já é uma coisa desde a adolescência, você já começa a procurar um médico, já vem da pediatria, né? As mães já têm aquela regra de levar o bebê com os intervalos preconizados. No primeiro ano é mensal, posteriormente tu vai alargando os intervalos. Aí quando elas entram na adolescência, é natural já da própria mãe procurar o ginecologista para levar a filha para consulta, para ver se está tudo certo. E aí já vai fazendo aquele rapport médico-paciente que vai se estendendo ao longo de anos. Isso se quebrou, então, há muito tempo. Sim, até uma evolução natural. Claro. E não só para isso, também no cardiologista. Tem médicos que a gente diz, é o médico do paciente, é muito comum na especialidade da cardio, algumas especialidades assim, onde você vai acompanhar o paciente durante anos. Sim. Só do Ervino, por exemplo, eu tinha 34 anos quando comecei com ele. Né? E vai permanecer, né? Com certeza. Aí. Amigo pessoal. E a doutora, além de todas essas atividades aí, também foi rotariana, que é um trabalho social muito bonito, né? Sim, além do meu trabalho, sempre da minha profissão, também a gente sempre foi muito voltado também com os trabalhos na comunidade. Na ocasião, eu fui uma das fundadoras do Rotary Clube Farroupilha Nova Vicença.
Nós temos dois em Farroupilha. Temos dois Rotaries. O Rotary Farroupilha, Isso. ele é o padrinho e fundaram o Rotary. Eu participo da fundação do Nova Vicenza e fui no segundo ano do Rotary, fui a presidente. Então, eu sou a segunda presidente daquela instituição. E aí, durante o período em que eu fui presidente, eu fundei a Feijoada do Rotary, que perpetua até hoje, e a Campanha da Visão, que também se perpetua até hoje. Inclusive, a Feijoada dá suporte para a Campanha da Visão, né? Exatamente, a Feijoada dá suporte para agarrar recursos para a Campanha da Visão. Fala um pouquinho da Campanha da Visão, é um projeto muito bacana que atinge pessoas carentes, né? Sim, ele foi baseado, a gente se voltou na época para as crianças no início da fase escolar, que não era, hoje é bem mais simples tu conseguir uma avaliação oftalmológica, mas naquela ocasião era mais complicado e se começou ali, baseado nisso, se fez um projeto piloto e que depois, a posteriori, foi tomando corpo conforme as necessidades, se foi ampliando, mas a ideia foi em cima disso, porque o Rotary ele sempre é voltado para uma coisa boa. Por exemplo, muitas pessoas não sabem, mas o Rotary, ele patrocinou durante anos as vacinas da polio. Tu me entende? A Fundação Internacional bancava essas vacinas. São coisas assim importantes que às vezes as pessoas nem sabem. Para que se agarre fundos e vai sempre para uma parte para a Fundação Rotariana. E uma coisa que pouca gente sabe é que o Bill Gates é um dos maiores contribuintes para o Rotary, né? E ele foi um dos que mais alocou dinheiro na vacina, né? E agora o segundo passo é a água, né? Que eles estão muito preocupados com a água no planeta. Eu acho que todos nós deveríamos nos preocupar com a água e cada qual fazendo a sua pequena parte. Aí. Mas, doutora, e as mães? Fala um pouco das mães agora, que é esse dia tão especial, né? Que é o único dia que, com certeza, que a mãe sai de casa que vai fazer comida, né? Realmente, né? É um dia dedicado às mães. Mas assim, a maternidade, ela é um momento muito lindo e muito especial para a mulher. Quem é mãe e quem está nos ouvindo agora e teve a oportunidade de gestar, durante a gestação, tem um momento mágico, que é em torno de 20, 22 semanas, quando o bebê passa a se movimentar e você percebe, porque ele já se movimentava anterior, mas você não percebia. Mas no momento em que tu te dá conta que aquele movimento é o bebê mexendo dentro de você, é uma sensação maravilhosa. Sabe? E a partir dali, então, assim, porque de repente tu tá lá ainda meio sonolenta de manhã e tu sente aquele cutucar, é mágico, assim, quem sentiu isso é muito especial, e te enobrece muito. E ser mãe, porque tu modifica o teu jeito de ser e pensar, é assim, ó, quando você sai da maternidade pela primeira vez mãe, a pessoa que entrou e a pessoa que está dando alta é outra. Muda tanto assim? Muda muito. E ao longo dos próximos meses, tu cresce, são crescimentos, não é que tu muda. Tu cresce, mas tu cresce muito em pouco tempo. É muito interessante, é muito bonito. É uma faculdade muito rápida, né? É uma faculdade pela vivência da vida. Mas sim, a maternidade, a experiência da maternidade, tem pessoas que se modificam e sempre para melhor, assim, são experiências muito positivas na vida da mulher. Muito bem. E com relação à idade, né? Porque antigamente os meus pais, meus avós casavam com 13, 14, 16 anos, né? Isso agora os filhos estão saindo de casa com 26, 27, quando sai, né? Quando sai, exatamente. E ainda bem, né, para os pais, né? Se curte mais os filhos, né? Mas e como é que está assim, na média da gestação? O que a doutora tem acompanhado no dia a dia? Existem assim, primeiro, modificou o comportamento da sociedade, os valores. Então, como você disse, na tua época, na época da tua mãe, por exemplo, era normal e era incentivado uma mulher com 18 anos, ela estava apta para casar e se incentivava o casamento de casais bem jovens. Eram jovens. Para os padrões de hoje, nós os achamos jovens, relativamente Alguns jovens, casos até pedofilia, para casar. Com 13 anos. Abaixo de 14, muito, né? Isso é. Então, assim, mas era uma cultura e se achava isso normal. E
inclusive na época, por exemplo, da tua mãe, das tuas tias, Claro. existia assim, se você não casava até uns 24, 25 anos, eles taxavam de velha para casar. Ia ficar solteirona. Exatamente, inclusive essa expressão ficar para a titia, ficar solteirona, ela era usada. Atualmente, por exemplo, não faz muito tempo, meu filho me pediu, porque é uma expressão que praticamente nós não a usamos mais. Sim, nem e tu vê, conhecia. a nossa geração participou dessa expressão. Sim. E a gente viu ela praticamente se desgastar com o Sim, tempo, ainda bem. Virou bullying, né? Porque mudou o comportamento da sociedade. Claro. Hoje você vê que, de uma certa forma, casar tão jovem e ser mãe tão jovem, primeiro porque realmente hoje não se está mais preparada aos 18 para ser mãe. Se postergar mais para frente, vai curtir mais tanto as fases durante a gestação e o início da maternidade, porque existe muita responsabilidade associada. Você é responsável pelo aquele ser que você colocou no mundo. Então, se você está com mais idade, normalmente você está mais maduro e tu vai curtir, e tu vai enfrentar as adversidades que vão surgir ao natural com uma facilidade melhor. Tu vai te sentir mais forte, mais preparado. Não é que tu não possa ser, mas hoje, o que os pais da gente, eles perceberam? Que eles passaram muito trabalho. As avós, as nossas avós, as minhas pacientes que hoje têm uma faixa etária de 60 ou mais anos, praticamente elas são unânimes em dizer, eu passei muito trabalho quando eu era novinha. Imagina. Por isso que elas orientaram as filhas para não casarem tão jovens e não terem filhos tão jovens. Então, vem da experiência dos nossos antepassados que ajudou a mudar esse comportamento da sociedade. Muito bem, viu, Zé? O nosso primeiro bloco já se foi. Então, nós vamos deixar agora para o segundo bloco, falando para essas mães que deixam passar muito tempo também, né? Vamos falar para elas, então. Muito bem, amigos. Um papo desses aqui dá para fazer por 2 horas, né? Mas a doutora não tem todo esse tempo de uma vez só, nós vamos picotar. Então, voltamos em seguida com Cidade Aberta, hoje recebendo a doutora por demais conhecida, Maderley Vacari Rockenbach. Voltamos em seguida. O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Estamos de volta com Cidade Aberta, hoje recebendo a doutora Maderley Vacari Rockenbach, por demais conhecida, e que está nos prestigiando com seus conhecimentos. Doutora, com relação a essa maternidade tardia, se é que tem a tardia, né? Parece que as mulheres primeiro querem se formar, ser bem-sucedida na vida, para depois ter filho. Dá para fazer isso hoje? Dá para fazer, mas a gente tem que ter consciência e responsabilidade. Então, assim, os dois extremos da vida da mulher, ele tem intercorrências no quesito gestação. Gestar muito jovem na adolescência tem várias intercorrências e também tem toda aquela imaturidade que você não está tão preparada assim para ser mãe. E postergar a maternidade, como a gente diz, a partir dos 35 começa a complicar, mas postergar ela para os 40 em diante, sim, tu tem várias implicações. Então, por exemplo, até os 35 anos de idade, em média, porque, claro, não é um número mágico, mas de uma forma geral, a mulher já eliminou em torno de 90% dos seus óvulos, ou seja, do seu material genético reprodutor. Bom, então tu vai me dizer, mas 10%? 10% é muito. Então você vê muitas mulheres iniciarem a maternidade a partir dos 35 e serem bem-sucedidas. Porém, lenta e gradativa, assim, rapidamente e gradativamente, com uma velocidade muito grande, tu começa a associar complicações. Então, tu tem uma incidência maior de aborto no início da gestação. Você consegue engravidar, porém você perde. Você tem uma incidência maior desta gestação se complicar, ter trabalho de parto prematuro, seguido de parto prematuro, então vai nascer um bebê prematuro que vai para a UTI, e o que
aumenta uma incidência muito maior das malformações de origem genética. Ou seja, com o envelhecimento do óvulo, nós começamos a perder qualidade, consequentemente se agregam os problemas. Então, aos 20 anos de idade, por exemplo, tu tem uma incidência de malformações de origem genética, que é quando não se emparelham os pares cromossômicos de maneira perfeita, a metade do pai e a metade da mãe, não ocorre aquele emparelhamento completo, e aí isso vai dar origem a malformações. Então, aos 20 anos de idade, é em torno de 0,2%, é muito baixa. Aos 30, aumentou só para 0,3%, praticamente quase pouco. Agora já, aos 40, ela já pula para 2,5%. Poxa, uma Aos bela 42, ela já pula para em torno de 4. E aos 45 anos, ela já vai para 7,5. Então, tu vê que é galopante. Então, em um intervalo cronológico muito pequeno, a incidência, ela dobra e dobra e dobra de novo. Portanto, quanto mais velho o óvulo, maior a tua incidência de fetos mal formados, de intercorrências na gestação. Sem contar que a partir dos 40 anos, muito da nossa população em geral começa a ter as suas intercorrências, como uma diabetes, uma hipertensão, doenças hepáticas, trombofilias, etc. E todas essas vão ter um efeito de soma associado ao fator etário, que por si só já começa a ter uma estatística para dificultar a gestação, né, a tua facilidade em gestar, bem como ter fetos mal formados e a incidência de aborto que disparou. Então, assim, deixar para tão tarde também não é tão interessante. Então, é muito importante a gente ter aquele bom senso de conseguir, sim, desenvolver uma carreira, que é muito importante, porque você leva anos para ir crescendo dentro da tua profissão e assumindo cargos, tá? Chegando, inclusive, a chefias. Porém, você tem que administrar concomitante a tua vida particular e lembrar que o óvulo tem prazo de validade, sim, que a gente brinca. Não é que nós envelhecemos, é só os óvulos. Principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres. Nós continuamos sempre umas meninas. Claro. Porém, os óvulos vêm com prazo de validade. Então, a gente consegue concatenar, gerenciando bem, a maternidade com a profissão. E dá. E eu vejo assim que a maioria das mulheres que se tornaram grandes profissionais e foram mães, e no final as coisas se ajeitam, sempre tem alguém que numa hora bem importante nos dá uma mãozinha e a gente consegue lá no final contar a história, né? Ao longo desses anos se conta uma história, uma grande história, onde você vira uma profissional, vira uma mãe, né? Como mulher, você se sente preenchida. Então, quando tu chega lá na terceira idade, eu vejo minhas pacientes que estão chegando lá super felizes. Então, isso é importante. E sem contar que a mulher é multitarefa, né? O homem não, o homem só sabe fazer uma coisa de cada vez. Né? Doutora, com relação à idade que você falou, 35, não é de hoje isso. A gente conversava anteriormente de um curso que a senhora fez, né? Sim, isso não é o que nós falamos. A literatura médica está ali e é em cima de estudos que se fez esse número mais ou menos de corte de até os 35, que a gente vê que a incidência de complicações aos 30 aos 35 a variação ela é pequena. Agora, a partir dali se começou a apresentar um grande número de intercorrências. E há menos de 2 anos atrás, eu fiz um curso de infertilidade e onde tinha um professor da França, ele era um geneticista, e ele, no final, ele encerrou deixando como mensagem para nós, assim, que o maior tratamento, a profilaxia para complicações de infertilidade, ou seja, dificuldade para gestar, que era para a gente avisar as nossas pacientes. Então, agora eu vou avisar todos que estão tendo a oportunidade de estarem ouvindo esse programa. Se você quer ser mãe, procure gestar antes dos 35. Tu vai evitar uma série de problemas. Olha só, é um recado que é para pensar. Eu achei, né? Sim, para pensar e para executar, de preferência. Se pensou, se tu colocou na tua agenda, eu quero fazer faculdade, eu quero ser mãe, então a maternidade é para executar, de preferência iniciar ela até os 35. Porque hoje a gente vê o seguinte, no meu tempo lá ali, a gente tinha o ginásio, estava bom. Aí depois tinha que ter a faculdade. Hoje, com menos de pós ou mestrado, o mercado já fica complicado, né, para os jovens. Se você, por exemplo, assim, grandes diretores executivos hoje têm mestrado, têm doutorado. Sim.
o ensino veio para ficar, para fazer parte, e a qualificação na educação, ela te propicia, de uma maneira geral, sim. Quanto mais qualificado, você estará apto a ser escolhido para os grandes cargos de chefia. Isso é lei de mercado hoje. Então, isso... Claro que tem a exceção à regra, sim, mas, de modo geral, as grandes corporações procuram executivos bem qualificados. Claro, né? E isso atrapalha, às vezes, um pouquinho a mulher. A mulher pensa assim, não, primeiro eu vou me formar, primeiro eu vou me estabelecer, depois... Mas que nem a doutora evidenciou, isso aí dá para levar junto, né? Dá para administrar. Aí que entra o tu saber administrar a vida, né? Tem que trazer tudo junto. Né? Tu não pode chegar no 100% de um e sair do zero no outro. Tem que vir trazendo parelho. Não é fácil. Não é fácil, mas a gente acaba se cercando de pessoas que nos ajudam. E sempre que você compartilha com os outros, as coisas se tornam mais fáceis. Com certeza. E a ajuda sempre é bem-vinda quando a gente aceita, né? Também quando a gente aceita, claro. E a amamentação? É um fator importante para o desenvolvimento do bebê? Cada vez mais se fala nisso, né? Muito. É muito bonita assim, a história da amamentação, porque eu vejo que teve um período... na década de 70, início da de 80, onde, por algum momento, se começou a colocar que amamentar não era tão bonito, que era bonito, era que o pessoal usava uma expressão assim, eu tenho dinheiro para comprar o leite das minhas crianças. E se passou uma falsa ideia que amamentar não era uma coisa tão importante para o bebê, mas os estudos focados em medicina mostraram que o desenvolvimento de um bebê que é amamentado ao seio, ele, não que quem não pode amamentar não vai ter um bom, mas assim, o leite materno, ele tem anticorpos que você passa até o 6º mês, o teu organismo de mãe produz anticorpos que durante o período de amamentação, até os 6 meses, você transmite para o bebê. Ou seja, tu está imunizando o teu bebê, tu está evitando que o teu bebê pegue doenças, principalmente as viroses. Então, amamentar, além de ser um ato de amor, tu está passando saúde para o teu filho, está passando proteção. Agora, a mãe que amamenta, e aqui, agora, quem está me ouvindo vai lembrar, porque isso é uma coisa assim, é muito interessante, mas eu me lembro, no período em que eu amamentava meu filho, ali, quando ele já tem uns 3 mesinhos, que de repente você está aqui com o bebê no colo, tu está amamentando ele, e ele para de mamar, por um momento ele te dá assim aquela olhada, com aquela expressão de amor, obrigado. Ele sorri, exatamente, ele te dá um sorriso tão lindo como quem diz, mãe, obrigada, mãe, eu te amo, e aí eles voltam para o seio para amamentar. Então assim, aquela expressão do olhar do bebê para você é mágica e assim, isso te deixa muito feliz, que tanto é um momento que eu trago, assim, em aqueles momentos difíceis, eu sempre procuro me lembrar daquela expressão de amor do bebê, eu digo, aquilo aquilo recupera imediatamente, assim, te centra de novo. Então, quem amamentou, a sensação maravilhosa, porque é um momento que é só mãe e filho. Sim, tá? Aquele momento é dos dois. Tu pode estar fazendo 1000 coisas, mas aquele momento em que tu te senta, tu pega o bebê e tu vai amamentar, aquele é o momento dos dois. Hoje até dá pra olhar no celular. Mas assim, ó, é um momento, é uma coisa que vem do instinto já da mãe. A gente vai pro cantinho, pega o bebê e amamenta. Aquela meia horinha que tu fica ali com o teu filho, é um momento ímpar, é maravilhoso, é um dos grandes legados que eu levo da fase de gestação e de ser mãe no início é a amamentação. Eu acho assim, ó, que todas as mulheres que puderem e que conseguir, pelo menos assim, ó, nunca desista nos primeiros dias, porque às vezes a gente tá ali, tá despreparada, é o primeiro bebê, tu não tem muita experiência. Aí chega assim, vem a vizinha, vem a amiga. Eu não tive problema. Então, nem o leite, assim, ó, não. Isso é muito importante das mães lembrarem. Dificilmente tu vai sair da sala de parto normal, da sala de cesariana, com o leite no peito. O leite leva, em média, até 72 horas para descer. Então, não significa que tu 3, 4 horas depois, tu tá lá no quarto com o teu bebê e que tu ainda não tem leite, que tu não vai conseguir amamentar. É o normal
mal nas primeiras horas, não tem. Dificilmente uma mãe já sai da sala de recuperação com o leite, que o primeiro leite é um leite bem branquinho, é o colostro. Então, não se assustem para as mamães de primeira viagem, que o leite não tem aquela cor amarelada que a gente conhece do leite. Ele é branquinho, é o colostro, e esse leite é rico em proteção, ele é quase uma vacina, tá? Ele tem uma concentração muito grande de anticorpos, então é muito importante estimular que o bebê sugue, mesmo que aquele seio não tenha leite. É muito importante que o bebê sugue para que inicie a descida, né, a ejeção do leite, a descida para o bebê conseguir amamentar e que ele mame, sim, aquele colostro. Aquele colostro é uma grande proteção para o bebê. E ninguém sai no hospital já sabendo amamentar, porque quando você chegou no hospital para ser mãe, o leite ainda não chegou, ele vai chegar um pouquinho depois, ele chega um pouquinho atrasado, como a gente brinca, mas ele vem para todas, quase todas, é só insistir, não é fácil, no começo a gente até se assusta, meu bebê vai morrer de fome, por incrível que pareça, o bebê, ele vem com uma reserva biológica, e o pediatra, se necessário, até vai deixar um complemento, se necessário, para dar tempo da mãe e do bebê se entenderem e desenvolverem a amamentação. E vale a pena, porque quem consegue amamentar, a sensação é muito prazerosa e são momentos que ficam para nós pro resto das nossas vidas. Eu acho que ninguém esquece, porque eu vejo assim, as minhas pacientes, eu vejo a minha mãe falando, e todas falam muito bem daquele momento em que a gente amamentou. Momento único. Doutora, péssima notícia, terminamos já o programa, nós vamos ter que marcar outros tantos para esmiuçar mais cada item desse, né? Então me convida que eu venho, foi um grande prazer e terei um grande prazer novamente em voltar. Obrigado pela sua presença em nossos estúdios. Obrigada e obrigada a todos. Muito bem, amigos, tivemos aqui uma aula de muitos assuntos envolvendo a mulher e o ser humano principalmente, né? Obrigado pela companhia de vocês.